Olá pessoal, neste vídeo aqui nós vamos estudar um pouquinho sobre um conceito em programação de computadores que se chama estruturas de decisão, né? Um bloco condicional. Ele é representado por uma palavra-chave da linguagem de programação aqui Basic do AGK, que é a palavra-chave if, né? If, se você for traduzir, vai ser se. Se acontecer alguma coisa, nós fazemos algo. Se não, nós podemos fazer outra coisa, que é a palavra else. Então é um termo que a gente usa para tomar decisões lógicas. Neste exemplo aqui, nós vamos fazer o seguinte. Nós temos um código em AGK aqui simplificado, não definimos tela, resolução, nada disso. Deixamos o próprio AGK gerar uma tela para a gente, padrão. Só criamos o que nós já havíamos fazendo nos outros vídeos. Criamos uma imagem de 1 pixel por 1 pixel, criamos, baseado nessa imagem, um sprite e definimos o tamanho do sprite para 5. Nós vamos fazer alguma manipulação nessa sprite usando o condicional do tipo if. Bom, temos aqui o bloco de variáveis, né? Temos uma variável de direção. Qual que é a ideia aqui desse algoritmo, né, desse programa? É que nós vamos ter um bloco na tela que eu vou fazer ele se movimentar da direita, da esquerda para a direita e depois da direita para a esquerda. E a gente vai tentar fazer ele se movimentar mudando o x, que são as colunas, e fazer uma pequena alteração no y, que são as linhas. Tá? Então, quando a gente fizer isso daqui, né, você vai ver um bloco se movimentando aí pela sua tela. É o que acontece aqui. Então, o importante para a gente é tentar compreender como funciona aqui o bloco condicional. Logo, né, nós vamos colocar o nosso bloco condicional dentro do loop, né, do loop. Esse bloco condicional, né, ele vai fazer uso do que nós vimos no vídeo passado, que são, claro, as expressões, né, as expressões matemáticas para que a gente consiga alterar a velocidade desse retângulo na tela, desse quadrado na tela. Deixa eu ver se é quadrado mesmo, tá 5 por 5, é um quadrado na tela. Vamos alterar o y, que é a linha onde esse quadrado vai estar posicionado na tela. Olha que interessante. Para alterar o y, nós vamos usar a função seno, passando um ângulo para essa função seno, que depois esse ângulo vai ser alterado. Ou seja, se eu estou usando uma função seno para alterar o y, que vai ser a linha, eu vou ter esse quadrado se movimentando na tela num aspecto senoidal, fazendo um movimento, uma onda, né, como se fosse um movimento ondulatório, da esquerda para a direita e um movimento ondulatório da direita para a esquerda. Bom, aí entra então no tópico principal aqui do vídeo de hoje, né, que é o if, a estrutura de condição. Então, basicamente, você usa a palavra if, normalmente, você sempre testa ele contra uma variável. Então, você coloca se a variável direção, que nós declaramos aqui acima no bloco de variáveis, for igual a zero, o que quer dizer? Que nós acabamos de iniciar o programa, nesse primeiro momento aqui, então a direção está valendo zero. Olha aqui. Se ela está valendo zero, o meu sprite position está na posição zero, ou seja, eu estou da parte esquerda da tela. Se eu estou na parte esquerda da tela, né, porque eu acabei de definir aqui a primeira coisa que eu fiz, né, então eu posso me mover para onde? Claro, se eu estou do lado esquerdo, né, eu posso me mover para o lado direito. Né? Então eu vou fazer o quê? Eu vou começar a escrever na tela que eu estou me movendo para a direita e vou fazer o quê? O X, que marca a coluna que o quadrado está, ele vai sofrer um incremento baseado na velocidade que eu tenho. Olha, a minha velocidade aqui é 10, né? Então vai ser o X que eu tenho, que era 0, mais 10. Então, ou seja, o quadrado ele vai se deslocar, né? Ele vai se deslocar em direção ao lado direito da sua tela. Aí eu faço um teste aqui, né? Um outro teste. Se o x for maior que 100, né? Se o x for maior que 100, ou seja, eu vou tocar aqui a lateral, né, da minha tela, vou encostar no final da minha tela, né? O que eu vou fazer? A direção vale 1. Porque essa variável direção é o que a gente chama de variável de controle.
é ela que eu uso para controlar a lógica do meu if, né? Então, se eu estiver aqui com a direção valendo 1, quer dizer que eu já fui o máximo que eu podia ir para a direita. Então, quando o meu outro if, que está logo aqui abaixo, que está num else, né, ele for testar se eu já fui tudo que eu podia ir para a direita, ele vai ver que é verdade. Se ele ver que isso é verdade, né, que é 1, o que ele vai fazer? Ele vai começar então a pegar o quadrado que estava totalmente agora à esquerda, à direita, desculpa, que está totalmente à direita, e vai começar a movê-lo para a esquerda. Para mover ele para a esquerda é simplesmente você pegar o valor que você tinha em x, em vez de você somar, você subtrai. Né? Você subtrai ali da coluna. Então, você vai voltando as colunas da sua tela. E novamente, né? Se a minha coluna for menor que zero, quer dizer que eu bati na coluna, né, na tela, né, do lado esquerdo. Então, se eu bati do lado esquerdo da sua tela, você tem que voltar totalmente para o lado direito. Aí você muda a variável de controle para zero, ou seja, ela volta a valer zero. Aí tudo isso daqui vai ser repetido, né, várias vezes, pois estamos dentro do laço de repetição do loop, né? Aqui em cima, do loop. Então, quando a direção for zero novamente, o que acontece, né? Vai ter sempre esses dois testes. Esse primeiro teste aqui, vendo se ela é zero. Se ela for zero, ele vai somando e vai mandando o meu quadrado para a direita. Se ele não for zero, ele deve ser o quê? 1, else, né? Se não for zero, se não, se, né? Else if, ele deve ser 1. Aí eu movo o quadrado para a esquerda e subtraio da coluna x. Então aqui nós temos dois tipos de if, né? O if onde você tem um bloco grande de teste, onde você tem a primeira condição aqui, se direção é igual a zero. Você tem um segundo bloco, que é o que a gente fala que é a negação dessa primeira condição aqui. Ó. Porque se a direção não for zero, é o senão. Senão, né, else if, a direção deve ser igual a 1, porque no nosso programa aqui nós estamos trabalhando com as duas possibilidades. Ou eu vou para a direita, ou eu vou para a esquerda. Então ela deve ser igual a 1. E temos um outro tipo de if, né, que é o if que a gente diz de uma linha só. Esse if de uma linha só, você simplesmente não precisa ter o end if, né, que é o final do if, e nem precisa ter o else, que ele não tem a negação dele. Ele simplesmente testa. Se a condição dele for verdadeira, então ele vai fazer algo. Esse if aqui, de uma linha só, né, ele está dentro aqui dos outros dois ifs para fazer o quê? Para testar o x, a coluna. Se a minha coluna ficou grande demais, então eu devo inverter a direção do caminho do quadrado. Se a minha coluna ficou pequena demais, né, se eu atingir as bordas, os limites, eu devo mudar então a direção do meu quadrado. Quando a gente executar esse programa aqui, né, o comportamento dele vai ser esse. Né? Então você tem um texto lá mostrando se você está indo para a esquerda ou para a direita. Esse movimento ondulatório em termos do eixo Y, né, que vai para cima e para baixo, bem leve. Depois ele aqui no começo, né, do x0 a amplitude é maior, depois a amplitude diminui, né, é devido à função seno, né, a função seno que você está aqui que dá esse ângulo aqui nessa animação. O que a gente pode fazer para você estudar melhor sobre isso, né? Bom, quando você estiver estudando estruturas de decisão, nesse caso aqui o if, é interessante você observar o valor das variáveis. Então eu vou colocar aqui um print c para a gente poder acompanhar o valor de x durante a execução desse programa aqui. Então olha só, eu coloco aqui para imprimir o x, né? E do mesmo modo lá no bloco da negação. Né? Então se eu não estou indo para a direita, eu devo estar indo para a esquerda. Né? Então, com o valor do x aqui, você observa em termos numéricos, né? Não só em termos de animação na tela, mas em termos numéricos, o valor de x, olha lá. Então, olha, quando ele se aproxima aqui do lado esquerdo, olha, o x virou zero. Do lado direito, o x virou 100. Né?
Então é justamente para você observar isso daqui. Bom, então depois, né, esse código aqui eu vou colocar lá na descrição do vídeo para você copiar, colar no seu AGK e fazer o seu teste aí na sua máquina para você ver como se comporta isso. Minha sugestão é que você modifique as expressões aqui de cima, que são essas expressões que controlam essa animação, e tente analisar essas duas condições lógicas aqui, né? Sendo que dentro de cada condição lógica você tem uma outra condição lógica para você testar, né? Se bateu no canto da tela, então você deve voltar. Então você deve fazer testes aqui, manipulação em cima disso, para que você possa realmente compreender esse pequeno algoritmo. Você pode também mudar aqui a velocidade para você ver como se comporta aí a sua animação na sua tela. Então era isso, pessoal, que eu queria mostrar para vocês. Até mais, tchau, tchau.